Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos estar lendo aqui no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8. Até o versículo 1 até o versículo 4. Amém? Fala sobre o leproso purificado. Diz assim, ó: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Amém? Irmãos, pode sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele continua operando milagre. Ele opera milagre nas nossas vidas e na vida dos nossos entes queridos, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas nós podemos analisar, irmãos, que quando Jesus ele passava em alguns lugares, nós sabemos que tinha sempre a multidão, né? Uma multidão que seguia Jesus. Mas o interessante é que Jesus ele não se prendia às coisas, aleluia, naturais que a multidão lhe trazia, aleluia, e nem nada que tinha neste mundo para poder, aleluia, tentar de virtuar ele, de fazer a obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E diz a palavra de Deus que Jesus ele saía de uma localidade, de uma cidade, ia para outra, e ele, aleluia, ele fazia coisas extraordinárias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz a palavra de Deus, esse versículo primeiro: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, né? Tinha aquela multidão que seguia ele, tentando impedir que a obra fosse feita, e tinha uma multidão que o adorava, que glorificava e exaltava o nome do Senhor, e esperava para ver o milagre da parte de Deus. Porque, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o que acontece, irmão? Aonde o Senhor Jesus está, há milagre na vida daqueles que creem. Aleluia, louvado seja Deus. E por que nós, aleluia, devemos seguir a Jesus? E aonde nós vamos seguir a Jesus, né? Tem aquela multidão que segue o Senhor para tentar fazer com que ele não faça a vontade de Deus, e tem aquela multidão que quer que ele faça a vontade de Deus e o nome dele seja glorificado. Aleluia! E diz a palavra de Deus, versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorou. Por que esse leproso veio adorar ao Senhor, né? Louvado seja Deus. Os irmãos podem analisar que quando a pessoa ela ganha alguma coisa, ela se alegra, né? Ela se alegra. E quando a pessoa não ganha nada, ela fica um pouco cabisbaixa, ela fica um pouco entristecida. Mas esquece que é um momento que Deus pode estar dando a vitória a ela e deixando a vitória
vitória do outro para depois. Mas é o mesmo Deus que pode estar fazendo o milagre naquele momento ou em outro momento. Só que nós temos uma impaciência dentro de nós e queremos receber a nossa vitória no nosso tempo. Aleluia! Mas Deus, Ele tem um momento certo, irmão, e a pessoa certa. Aleluia! Confesso aos irmãos que eu já fui em vigília. Eu já ouvi várias vezes até o Jorge falar sobre isso, nosso presbítero Jorge, e fala assim, irmãos, quando nós estamos na prova, Deus fala com fulano A, fulano B, fulano C, mas não fala conosco como nós queremos que Ele falasse, e nem no dia. Mas aprove a Deus, de Deus falar no dia que Ele quer, e com quem Ele quer. Só que nós é como se estivesse invejado, aleluia, e querendo que Deus falássemos com nós, mas não é o momento. O momento Deus sabe de falar com cada um de nós, aleluia. E por que este leproso o adorou o Senhor? Ele tinha um motivo de o adorá-lo, louvado seja Deus. Por causa disso, irmãos, que nós temos que ter a nossa certeza a quem nós estamos adorando, a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos indo, louvado seja Deus, servir e seguir e adorá-lo. Que adianta nós servirmos e adorar uma pessoa ao qual nós não conhecemos, ou ao qual, louvado seja Deus, não temos nenhum interesse, nem Ele tem interesse em nós. Então há um interesse em ambas as partes, para que, irmão, se complete um ciclo, e nós venhamos, aleluia, o adorar o Espírito em verdade, sabendo em quem nós estamos adorando. E esse leproso aqui, ele sabia a quem ele estava adorando. Ele sabia por qual a causa que ele havia de adorá-lo. Aleluia! Nós sabemos que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, né? Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. E por que nós devemos adorar o Senhor, né? Por quê? Porque a palavra dele diz, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. É a palavra de Deus que nos afirma isso. Então Ele é digno de receber a nossa adoração. Então, irmãos, nós temos que adorá-lo sempre, em todo tempo, em toda hora. Louvado seja Deus, em todo momento das nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele próprio falou: eu vou ter com o Pai, mas vos vou preparar um lugar. O Senhor preparar morada para nós. Isso é muito gratificante. O Senhor cuidar de nós é muito gratificante. Nós sabemos que nós temos um Deus que Ele nos ama, que Ele é zeloso, que Ele cuida de nós e ainda tem grandes milagres, grandes vitórias para fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós devemos ter este cuidado, irmãos. Aqui, para nós não perdermos o foco, podemos ler aqui em Salmos, louvado seja Deus, capítulo 73, né? É cânticos, mas através do cântico nós pensamos e nós falamos. E quem ouve nós falarmos e cantarmos, expressarmos a nossa alegria, a expressarmos os nossos, aleluia, as nossas necessidades, é o Senhor, aleluia. E diz a palavra de Deus aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. O salmista, ele vem falar assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí ele vem, irmãos, ele não esquece, porque ele vem e fala assim, no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos
como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Então, irmãos, nós devemos ter esse cuidado, porque sabemos que, aleluia, o salmista aqui, ele estava usando em cântico, mas em cântico ele pensava, ele expressava aquilo que estava no seu coração. Mas esse desejo, irmão, nós temos que ter o cuidado, sabe por quê? Porque, irmãos, dura coisa é nós tentarmos coisas que esse mundo oferece, ou que talvez o ímpio ofereça. Ele sentiu o desejo de ser próspero como o ímpio. Louvado seja Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela sabe em quem confia. Aleluia. Ela sabe que Jesus, ele tem cuidado para que nós não venhamos cair. Aleluia. Então, ore para que não caia, irmãos. Temos que estar atentos. Então, Jesus, ele tem cuidado de cada um de nós e dos nossos entes queridos. A palavra de Deus vem nos falar que, louvado seja o nome santo do Senhor, o homem sem Deus é como uma folha seca. O vento bate, joga para um lado, joga para o outro e não tem direção. Mas uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? Aquela arca, irmãos. A arca, foi tantos milagres ali naquela arca ali, que nós podemos analisar que ela teve um comandante ali. Ela teve um que estava guiando ela. Porque senão, né, poderíamos analisar até acerca desse navio, né, Jorge? O Titanic. Titanic, as pessoas... Entrou a soberba, entrou várias coisas no coração deles. E com a grandeza daquele navio, eles achavam que nada iria acontecer com aquele navio. Agora vamos analisar uma diferença do Titanic para a diferença daquela arca. Olha só como é que Deus trabalha. O homem, ele trabalha da maneira que ele acha que vai ser muito agradável e muito bom para ele, em termos de ganho, de várias coisas que ele venha conquistar. Mas o nosso Deus, ele trabalha diferente. Ele não trabalha como o homem trabalha. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela arca, ela tinha um comandante, ela não bateu, ela não afundou, e ela foi, aleluia, feita pela mão do homem, mas direcionada por Deus, guiada por Deus. A palavra de Deus vem nos falar que de cada animal entrou um casal, uma dupla, né? Podemos analisar dois. Então foi tudo bem planejado, muito bem organizado, e Deus poderia fazer assim: já que foi feito, já que está todo mundo, todos os animais, toda a família dentro da arca, eu vou deixar, né? Eu vou deixar. Quando passar essa tempestade, aí o que eu vou fazer? Eu pego e direciono ela num lugar e todos ali vão estar salvos. Mas ele poderia de repente esquecer ela para lá. E como seria a arca sem um direcionamento de uma pessoa que estava cuidando dela? Vamos imaginar, irmãos, ela poderia bater, poderia morrer todos os animais e toda aquela família ali dentro. Mas Deus, ele tinha um cuidado com aquela família e com aqueles animais. Foi tanto que ele, quando mandou construir, ele já estava no controle. E essa arca, irmão, nós podemos analisar que ela simboliza Jesus Cristo. Ela está ainda aberta, Jesus está de braços abertos, querendo salvar a cada um da humanidade, aleluia, para que nenhum se perca. Vamos analisar qual é a grandeza deste amor, aleluia. São João capítulo 3, versículo 16, está ali a resposta. Louvado seja Deus. Os irmãos já conhecem, né? Como o Senhor nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que Deus faz na arca.
A arca, ela simboliza Jesus Cristo, sabe por quê? É salvação eterna para a igreja e para nós, aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é difícil de nós analisarmos este amor. Qual é a grandeza deste amor? Aleluia. Louvado seja Deus. Dá o seu único filho para que cada um de nós não venhamos perecer sem a salvação eterna. É através dele, foi por ele, é por ele. Não tem outro que traz salvação senão Jesus Cristo. Aleluia. Deus, ele viu esse plano perfeito para a sua igreja, para o seu povo. É tanto que ele não deixou nenhum de nós órfãos. Aleluia. Vou ter com o Pai, mas vos enviarei o outro Consolador. Não quer dizer que tinha divisão. É o outro porque ele é quem consola, quem conforta. Aleluia. É quem faz uma obra completa, irmãos. Eu costumo sempre falar isso. Nós, como vamos pregar a palavra de Deus para alguém aí na rua, nas vielas, nós estamos fazendo a menor parte. O Espírito Santo de Deus faz a maior parte. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma obra redentora, uma obra salvífica. Essa daí é a obra que nós podemos olhar assim e falar assim: Senhor, eu não faço nada para ti. Aleluia. Então, através deste grande amor, irmãos, nós estamos aqui nesta noite, estamos de pé e podemos glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, Ele é bom. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar limpo. Sabe o que me chama a atenção disso aqui? É uma pessoa ter a certeza daquilo que ele quer. Eu quero que cada um dos irmãos aqui tenha certeza da sua salvação. Aleluia. Aleluia. Cada um tem a certeza da sua salvação. E é através de quem? De Jesus Cristo. Aleluia. É através de Jesus. Nenhum outro, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, ninguém pode dar a salvação igual ao Senhor tem para nos dar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele tinha certeza da sua vitória. Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Então ele tinha certeza da vitória dele. Irmãos, ele poderia chegar assim: Senhor, eu estou desanimado, eu estou leproso, eu sou rejeitado pela sociedade, eu sou rejeitado pelos meus parentes, meus familiares. Mas uma coisa eu posso falar para o Senhor: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Aleluia. Irmãos, é voltar a ter contato, comunhão com a sociedade, com seus familiares. Era uma coisa vergonhosa a pessoa estar com lepra naquela época. E ele ali tinha essa certeza que o próprio Jesus podia fazer algo na vida dele e tornar-se ele limpo. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele chegou na pessoa certa. Ele chegou na pessoa que poderia fazer o milagre na sua vida. Aleluia. E o versículo 3 diz assim: ó, Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Irmãos, pode analisar que Jesus, ele não queria que fosse falado, das coisas que ele viera a fazer, ou que estava fazendo, dos milagres. Ele sempre mandava a pessoa se apresentar ao sacerdote. Vai lá, se apresenta ao sacerdote e fala o que houve contigo. Ao sacerdote. E às vezes nós estamos tão alegres, por uma vitória, por uma conquista, e às vezes queremos anunciar para todo mundo. Não é assim que acontece? Mas Jesus, ele na sua simplicidade, ele fala assim, ele quis falar assim, você recebeu a sua vitória, se apresenta ao sacerdote, Lá você vai explicar a ele o que houve, mas
ele não falava assim, ó, fala quem foi que te curou. Não falava nada. Sabe por quê? Uma simplicidade, ele sabia, louvado seja Deus, o que ele havia de fazer para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então, nós podemos analisar também naquela mensagem de Lázaro, né? Aí, Jesus conversando com Marta e com Maria, Jesus fala assim, São João capítulo 11, se não me falha a memória, só para a gente recordar um pouco. Aleluia. Diz a palavra de Deus que ele fala assim, eu não lembro agora se é Marta ou se é a Maria, ele fala assim, ó, se creres verás a glória de Deus. Então, ele ainda fala mais ainda, ó, o seu irmão há de ressuscitar. Aí ela fala, na ressurreição do último dia, ela estava com um pensamento, irmãos, focado numa limitação tão pequenininha, que elas não enxergaram que eles estavam próximos da vida. Aleluia. Foi necessário o milagre se concretizar para que elas e eles que estavam ali próximos viessem ver o milagre e crer. Fizeram igual Tomé. O Tomé sabia que Jesus fazia o milagre, mas ele queria ver a mão de Jesus furada ali, para ter certeza que se foi Jesus que foi crucificado ali naquele madeiro, naquela cruz. Então, resta dúvida na mente humana para poder a pessoa ver e crer. Muitas das vezes vê, mas não crê. Mas Jesus assim mesmo faz o milagre na vida da pessoa. E quando vai, chega ali, ó, tira a pedra. A pedra simboliza um impedimento, a barreira, né? Às vezes a pessoa vê, mas está ali com o coração incrédulo ainda. Será que vai acontecer o milagre mesmo? Será que o Senhor vai operar o milagre? Então Jesus, ele não se prende às barreiras, aos impedimentos, e ele mostra o milagre acontecendo. Pô, como Lázaro estava ali dentro, né? Ouviu a voz de quem? Da vida. Lázaro estava morto. Aleluia. Lázaro, vem para fora. Olha, irmãos, que obra tremenda que Jesus fez. Vem para fora. Nós podemos analisar que nós sabemos que Lázaro veio pulando, que ele estava todo envolto, né, daqueles panos, daquelas ataduras, aquelas coisas ali. Mas não sabemos se Lázaro veio pulando, veio saltitando. Eu sei que Lázaro viveu, saiu dali de dentro alegre, porque recebeu a sua vitória, e o nome do Senhor foi glorificado. Foi naquele momento, não foi depois não. Às vezes nós estamos diante da nossa vitória, do nosso milagre, mas a incredulidade faz diferença para que nós não venhamos a receber o nosso milagre. Que nós possamos, irmão, ter a certeza do milagre que o Senhor possa estar fazendo nas nossas vidas. Aleluia. O irmão A recebeu a sua vitória, o irmão B não recebeu. Neste culto, nesta noite, ele pode receber, mas no outro você pode receber. Mas todos podem glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Jesus continua o mesmo. Aleluia. Ele não mudou. Então, esse leproso, irmãos, ele começou a adorar. Ele tinha certeza a quem ele devia a adoração dele, né? Nós temos que ter a nossa certeza. Nós temos que saber em quem nós venhamos colocar a nossa certeza, né? Então Jesus, ele, aleluia, ele chegou para esse leproso e falou: quero-se limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha,
Não o digas a alguém. Olha só que coisa tremenda. A simplicidade, a humildade. Ele não queria se aparecer. Ele fez a obra, fez o milagre, deu a vitória a esse moço, mas ele foi bem claro. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Eu conheci eu acho que uma vez eu até comentei com o Jorge, não sei se ele lembra, que ele era presbítero na época, que nós estávamos lá em Nova Iguaçu, não sei se estava comigo, estava. Ele era um obreiro, irmãos, muito, assim, Deus o usava muito na obra. Ele chegou a trabalhar bastante tempo com a irmã Silva. Não sei se os irmãos aqui conheceram a irmã Silva, conhecem. Ele trabalhou em São Cristóvão por bastante tempo com a irmã Silva. E teve lá em Copacabana também trabalhando lá. Às vezes ele ia na consagração, ia nos cultos à noite. E ali Deus usava muito ele e a irmã Silva ali. E às vezes a irmã Silva botava ele para dirigir o trabalho, e ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Jesus curava as pessoas. E ele falava assim para mim: irmão Paulo, eu ficava às vezes 2, 3 cultos sem voltar lá, por causa do povo. Podemos analisar se o Senhor deixa Moisés naquele monte ao qual ele dormiu, ali naquele monte. Ele partiu para o Senhor. Se Deus permite o corpo dele ficar ali, sabe o que o povo ia fazer? Ia começar a idolatrar Moisés. Então Deus sabiamente o que fez? Deus o escondeu, guardou para si. A mesma coisa é a pessoa fez uma oração, Jesus curou, irmão, cuidado com o ego, cuidado para não entrar no seu coração, porque a glória é dele, quem opera o milagre é ele, o louvor é para ele, a adoração é para ele, tudo é para ele. Aleluia. Então nós devemos ter esse cuidado. Ele falava para ele, irmão Paulo, eu ficava às vezes sem ir no escudo por causa disso. Os irmãos começaram a querer idolatrar. E na oração, eles chamavam mesmo a frente: irmão, vem aqui que nós vamos orar e Jesus vai curar. E curar, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Então o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite? O Senhor continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Aleluia. Então nós devemos adorar o Senhor, sabe por quê? Porque Ele está presente nas nossas vidas. Ele está presente conosco, irmão, até a consumação dos séculos. Aleluia, louvado seja Deus. Então Ele continua o mesmo, Ele não muda. Aleluia. O Senhor é imutável. Louvado seja Deus. Então Deus continua operando milagres. Amém? Meus irmãos, posso ficar com esta palavra, e que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus continue usando o nosso diácono Paulo para a edificação da igreja, né? Se você ainda tem algum lado na família que está morto, já cheira mal, isso não é contigo, isso é com Jesus. É Ele que traz. Amém? Vamos nos colocar de pés. Aleluia. Quero agradecer a vinda dos irmãos, mais uma vez pela vida do nosso irmão Paulo, nosso sobrinho Carlos. Queria vir, não queria entrar na igreja, entrou, não queria ficar, ficou. Jesus, né? E eu achei interessante que ele falou assim: entra aí, não vou entrar não. Aleluia. Ele nem sabia com quem ele estava conversando. Não vai sim. Vamos nos colocar de pés. Aleluia. Deus é contigo, irmão Carlos, a irmã Luana.
Irmã Letícia, glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Vamos orar para o Senhor nos levar em paz e segurança. E amanhã tem a consagração, os irmãos que puderem vir. E antes de orar, irmãos, vamos fazer o seguinte, quando alguém pedir oração, a gente às vezes já está com a idade, né, não consegue gravar tudo, mas grava pelo menos o nome de uma pessoa. Intercede em casa. Quando tu vê alguém pedindo oração, falando assim, olha, eu preciso que ore por mim, eu estou numa batalha travada, ajuda eles. Sabe por quê? A Bíblia diz que a gente colhe, irmãos, aquilo que a gente... Aí quando eu estiver na prova também, Deus é justo e vai falar, estou usando eles para orar por ti. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, glorificamos, meu Senhor, a ti, pela tua grande bondade e misericórdia, porque tu nos deu graça para virmos até aqui, e até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Letícia, dê vitória a ela, dê vitória ao teu filho, o esposo, a sua mãe, irmã Célia. Aleluia, abre as portas para a tua filha, para todo o teu povo, e nos leva, meu Senhor, debaixo da tua proteção infalível. Também, terminando essa oração, abençoa o nosso pastor Paulo Camilo e a irmã Claudineia. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e lhe agradeço. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós, glória a Deus.